Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? O que vocês acham de fazer uma viagem para um outro país? Conhecer a cultura, a culinária, a história, né? Bacana, né? Quantas opções nós temos para viajar ao mundo? Mas se eu lhe falar que no caso tem brasileiros querendo ir embora, viajar para outro país, mas não é para conhecer não, geralmente é com medo do que vai acontecer aqui no Brasil. Veja bem, a uma reportagem agora do Notícia ao Minuto traz aqui de capa esse tema. Medo sobre o governo de Bolsonaro leva a planos de imigração. Você sabe o que é imigração? Imigração é um movimento quando pessoas saem de um lugar para determinado lugar. Então, aqui fala que tem brasileiro querendo fazer as malas depois da vitória de Bolsonaro no último dia 28. O medo e a percepção de ameaça à integridade física e à empregabilidade seriam grandes motores do que pode se configurar como uma nova ordem de fuga do país, incomparada àquela de 2016, que ascendeu com a crise econômica e política iniciada nos anos de Dilma Rousseff. Naquele ano houve um salto de 40% no número de brasileiros que entregaram à Receita Federal sua declaração de saída definitiva do país, documento em que o cidadão afirma que não ter mais renda nem residência fixa no país. Agora, dados de ferramentas de busca apontam para a alta da procura por informações sobre países e maneira de emigrar. Na última semana, a pesquisa por países fáceis para emigrar cresceu 70%. Nos últimos 30 dias, aumentaram mais de 350% as buscas relativas como morar no Uruguai e 160% sobre imigração no Canadá. Realmente o Uruguai é um país pacato, realmente tem uma boa administração, né, governamental. O Canadá nem se fala, todo mundo conhece, realmente tem aquela receptividade pelos brasileiros. E parece que o governo Bolsonaro realmente deixa aquela dúvida no ar, meio preocupado, né? O pessoal fica meio preocupado, né? Por trás, não, ainda tem mais. Ó. Nos últimos 90 dias, as buscas por informações sobre a vida em Portugal aumentaram mais de 200% e no caso nos Estados Unidos aumentou mais de 110%. Por trás dos dados está a história de pessoas que temem de sofrer violência física ou sanções no campo profissional motivadas por homofobia ou discriminação política. O professor carioca de Sociologia Gustavo de Souza, 33 anos, quer ir para o Canadá só para a sombra do escola sem partido. Já piorou muito meu trabalho. Sob Bolsonaro eu me sinto ameaçado quanto à minha empregabilidade, diz. A pedagoga piauense Olimpa Saraiva, 40 anos, avalia que será possível para sua família emigrar para o Uruguai ou o Paraguai. E eu e meu marido sempre fomos militantes de esquerda ativos em movimentos sociais. E nessas eleições, nossa relação com familiares e vizinhos piorou muito. Tenho medo de sermos agredidos. Gabriela, nome fictício, tem 37 anos, que tem uma carreira de sucesso na indústria do entretenimento, começou a procurar oportunidade de trabalho na Europa, com a área cultural sob ataque e ameaça de extinção do Ministério da Cultura. Não vejo como seguir atuando no Brasil. A advogada Joana, nome fictício 32, funcionária pública, diz ter sido censurada por sua chefia durante a campanha e começou a procurar por bolsas de mestrado no exterior. Tenho a impressão de que quem votou em Bolsonaro acha que se você não votou nele é automaticamente petista ou comunista, como se as pessoas soubessem direito o que é comunismo. Diz que é ela que perde para que a sua identidade fique oculta para preservar a minha integridade física e mental. Anonimato é também o que pede uma professora de 30 anos em Brasília, cujo marido é funcionário público federal e tem perseguição no trabalho. Ela admite que a motivação para a intensa busca no programas de doutorado no exterior é do medo. Como última possibilidade, iríamos sem bolsa mesmo. Temos uma reserva de dinheiro e se a coisa ficar de um jeito tenebroso que nos coloque em risco, sairíamos sem nada certo, afirma. Segundo Jorge Pratel, sócio da JBJ Partners,
assessoria para que pretende se mudar para os Estados Unidos se os novos clientes estão mais preocupados com o normal. Entre os motivos pelos quais nos procuraram está a violência e a radicalização. Entre janeiro e outubro deste ano, o serviço oferecido pela empresa tiveram um aumento de procura de mais de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas Broto aponta que tal procura nem sempre se efetiva numa mudança. De cada 15 pessoas que buscam consultoria, apenas uma se mudou de fato para os Estados Unidos. Para ele, porém, a eleição apenas dá um impulso a mais para aqueles que aventuraram a hipótese de sair do país. Planejar uma mudança de país nunca é imediato. O processo não é fácil, deixa-se muita coisa para trás. Explica que o movimento de saída, né, de brasileiros não vem dessas eleições, mas de crise de últimos anos. Se o novo governo não der sinais de que há uma luz no fim do túnel, as pessoas vão acelerar esse processo. Segundo o historiador brasilianista Jeffrey Lezer, que estuda imigração no país, os brasileiros estão falando sem mudar como estratégia político-cultural, de mostrar decepção. É muito difícil ser imigrante, diz ele. Também diz acreditar que não vai haver uma alta saída de pessoas depois da eleição do capitão reformado do Exército. Quando pessoas pensam nas eleições, elas têm medo. Esse medo é parte de um fenômeno global. Avalia o professor da Universidade Emory em Atlanta, nos Estados Unidos, e professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi assim nos Estados Unidos, na França, e está sendo assim na Alemanha com informações de Folha Press. Ou seja, realmente existem algumas pessoas preocupadas. A meu ponto, eu faço crítica realmente ao governo Bolsonaro, mas eu não me preocupo muito com a questão disso, porque ele pode ser doido, mas não joga pedra. O fato que também a gente é, querendo, né, apoiado pela uma Constituição e ela nos garante certas leis que nos protegem, né? Então eu acho que preocupa sim, mas também não seria para tanto, pessoal. Eu acho que essa partida repetindo não seria outra. É aquela coisa, uma má avaliação do governo de Bolsonaro, muitas pessoas também vão deixar de apoiar ele. Veja pelo caso do Temer, o cara tem a maior rejeição. É historicamente o presidente mais rejeitado. Bolsonaro tem a sua rejeição e ele não foi unânime, porque mais de 80 milhões deixou de votar. Ele nem queria Haddad. Então existem aqueles pessoas mais radicais, mas a gente precisa também compreender que às vezes o diálogo resolve mais as coisas. E falando em diálogo, o Fernando Henrique, né, fez também uma entrevista também ao Folha Expresso, notícia ao minuto. Bolsonaro vai prejudicar a imagem do Brasil no exterior, disse FHC. Olha, eu já tinha feito um vídeo falando sobre as questões dos atritos do Mercosul e também do recado que a China tinha dado, e eu concordo que ele pode acabar prejudicando, né? Em evento em Lisboa, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que achar que o futuro governo de Jair Bolsonaro deve ser prejudicial à imagem do Brasil no exterior. Será um impacto no meu modo de ver negativo. Ele disse que o Mercosul não é prioridade, que abala as relações do Brasil com parceria do Sul. Foi dito que eventualmente o Brasil poderia cortar relações com certos países. Enumerou: se fôssemos por este caminho, vamos levar o Brasil para uma posição como se fosse os Estados Unidos, mas ser seus Estados Unidos. Nós não temos esta possibilidade. A China é o nosso maior parceiro comercial e se o Brasil tomar certas medidas, eles vão reagir, previu o Tucano. E realmente eu já tinha falado, o jornalista da Jovem Pan, do programa 13 já tinha mencionado isso, né? Então, eu acho que eu tenho que ter cuidado com relação às políticas externas. Declarações foram feitas em Lisboa durante o evento Fronteira 21, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e a emissora RTB3. O programa transmitido pela TV e na internet vai no ar próximo dia 7, agora para essa semana. Fernando Henrique também falou disso. Parece que Bolsonaro foi parlamentar por 27 anos. Eu fui presidente durante 8, fui ministro durante 2, fui senador por mais, não sei quanto tempo e não conheço, nunca ouvi só agora. Recentemente não tenho conhecimento pessoal para julgá-lo, disse. Com a mesma classe de sempre, né? Fernando Henrique. O Congresso é forte, os tribunais são fortes, as Forças Armadas são bastante treinadas no sentimento democrático
e de respeito à Constituição, avaliou. Então você pode ficar despreocupado que Bolsonaro não irá fazer tanta loucura porque tem freio para situações loucas dele. Em conversa com a Folha de São Paulo após o evento, o Tucano afirmou que o mundo ocidental vive uma onda de conservadorismo, mas que ainda é cedo para dizer Bolsonaro faz parte da extrema-direita ou não. Pra mim, eu acho que Bolsonaro é mais aquele charlatão que se aproveitou no momento, pessoal, para ganhar as eleições. Sabe como é que é, né? A gente vai onde a maré é mais fácil, né? Então, com aquela balada de ajuda dos fake news, que eu vou fazer também um vídeo sobre a questão dos fake news, porque que o Brasil foi um campo fértil de fake news, eu acho que Bolsonaro é mais um aproveitador da situação do que realmente aquelas bandeiras que ele fala. Aquela história, eu sou evangélico, pra mim é mentira. Aquela história, eu sou patriota, eu sou conservador, eu sou de extrema direita. Eu acho que ele nem sabe nem realmente o que está fazendo, né? Então o que a gente tem que fazer é esperar mesmo que se ele faz uma coisa boa ou não. Que o Fernando Henrique também fala, eu quero ver que ele vai fazer, tá? Eu também tô ansioso também ver o que ele vai fazer. Uma coisa é que as pessoas dizem na campanha, outra coisa é que fazem. Se for extrema-direita, contará com a minha oposição, considerou. Em reflexão sobre a sua própria sigla após as eleições, o ex-presidente afirmou que, como a maior parte dos partidos do PSDB, sai bastante atingido, com menos força do que tinha antes. Talvez até menos fragmentado, né? Aquela coisa assim, existe realmente um temor interno e um temor externo. Um temor interno são as pessoas com medo das represálias, das intolerâncias, das brigas. E o temor externo que é aquela quebra de alianças comerciais, que o Brasil, no momento, se quiser voltar para os trilhos e gerar economia, tem que prestar muito bem atenção nas políticas externas. Não agrado-me das conversas no momento de posição de Paulo Guedes, acho que ele talvez age mais com a emoção do que para a razão, mas espero que pela sua experiência ele possa realmente veicular, botar o Brasil nos trilhos e ver que os acordos comerciais precisam ser mantidos, acordos bilaterais também, e que ele tenha essa visão. E que o Bolsonaro também não possa fazer aquela coisa, né, estapafada que ele gosta de fazer. Então, no mais, essas foram as observações que eu queria fazer sobre esses dois noticiários que saiu. Eu achei que eram muito bem aliados um com o outro. E aquela coisa, pessoal, não precisa ter medo para sair fugindo do país. Também não precisa para tanto, né? Eu já falei, ele é doido, mas não joga pedra. Ou pode ser que ele joga pedra, mas não seja tão doido. Sei não, viu? Acho que ele joga pedra, viu? Pode ser. E outra, e também a questão de esperar o governo, né? Eu acho que se ele for um risco para o mercado exterior, com uns menos de 6 meses, menos de um ano, você vai sentir no seu bolso, porque uma crise política é totalmente diferente de uma crise econômica. Na crise política você pode dar até dinheiro. Na crise econômica você nem tem dinheiro. Por quê? Porque você pode ter uma política boa, mas se você não tem dinheiro também não vai fazer nada. Então, no mais, pessoal, fica aí. Logo eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o campo cheio e fértil de fake news que é aqui no Brasil, viu? Valeu!